Opa aí galera, fazendo esse vídeo rápido aqui pra falar desse jogo aí que é de 2 a 5 players, o 10 Minutes Haste the Wizard's Tower. Então é 10 minutos para roubar a Torre do Mago. O jogo tem esse nome porque cada partida demora mais ou menos isso, 10 minutos, né? Enfim, é, os jogadores eles vão representar ladrões que estão entrando na Torre do Mago por essa janela aberta aqui. E eles vão roubando as coisas aí no, nos andares da torre. E chegando lá embaixo, lá eles têm eles podem sair e depois depois todos os jogadores roubarem, saíram da torre, eles calculam a quantidade de coisas que eles roubaram, né, com pontos de vitória. E quem tiver mais pontos de vitória ganha, tá? É, enfim, tem as miniaturas, né, dos ladrões, que se não alterem nada a jogabilidade, é só uma referência para cada jogador. E tem as cartas, então as cartas dos primeiros andares, são esses aqui, e as cartas dos andares inferiores, que é a das luzes apagadas. Então quando a gente vai montar o cenário para os jogadores, a gente vai fazer 8 andares, cada um com 5 cartas. Então cada andar a gente coloca com as cartas abertas ali, né? Esse jogo tem algumas variantes aí, mas eu não vou falar sobre as variantes, não. Vou falar só sobre o jogo básico mesmo. O jogo aqui ele é bem simples de aprender a jogar. E ele é bom para introduzir novas pessoas aí no mundo dos board games. É uma, duas, três, quatro, cinco. Opa. Ok. Então ficaria mais ou menos assim a Torre do Mago. A última carta aqui que a gente coloca embaixo que ela fica virada. Os outros componentes a gente volta para a caixa do jogo. É a última coisa que eu esqueci de falar aqui do setup é que a gente entrega uma carta dessa para cada jogador que estiver jogando. Então, se estiver jogando 3 jogadores, cada jogador vai ter uma carta dessa. O restante aí a gente não vai utilizar. E cada jogador olha em segredo, né, as cartas que ele tem ali na mão. Ok. Vai ficar com a carta virada, então ele sabe mais ou menos que ele tem essa carta para poder dar o bônus para ele no final do jogo, né? Então cada jogador, né, como a gente está fazendo aqui de 3 jogadores, eles vão estar invadindo aqui a Torre do Mago por aqui, né? Ok. Quando o cara conseguir sair, né, da torre, ele vai ter tem 2 informações a se saber. A primeira é que o jogador que sair em primeiro lugar ele tem 2 pontos de vitória. O primeiro jogador que sair da torre ele tem 2 pontos de vitória. O segundo jogador que sair da torre tem 1 ponto de vitória e o último que sair tem menos 1 ponto de vitória. Que não tem o token do menos 1 não, mas é menos 1 ponto de vitória que ficar por último. Então, se estiver jogando um jogo com 5 jogadores, o primeiro e o segundo tem bônus, o terceiro e o quarto não acontece nada e o quinto vai perder menos 1 ponto de vitória, tá? E a última coisa é que quando for calcular os pontos, então cada cartinha dessa aqui que tem aqui, ela tem a fotinha, né, do que vocês estão roubando, o tipo de coisa que está roubando. Então, por exemplo, tem acredito que isso aqui é artefato. Deixa eu ver se é artefato. Artefato,
Esse aqui são joias. Esse aqui são fósseis. Poções. Cadê poções? Poções. E esse aqui você pode usar o bônus daqui de cima para qualquer uma que você quiser, tá? Esse aqui é um coringa, esse bônus aqui. Só que existem algumas cartas aqui no jogo que tem maldições, que esse olho com a caveirinha aqui, eu vou explicar ele aí depois. Mas enfim, o jogador que tiver mais números 3, então tem os números que variam de 0 a 7, se eu não me engano, 0 a 7. Então o jogador que tiver mais números 3 ganha esse aqui, o que tiver mais números 4, o que tiver mais números 5, o que tiver mais maldições, o que tiver mais artefatos, o que tiver mais fósseis, o que tiver mais joias, o que tiver mais poções, o que tiver mais tomos, o verde, vai ganhar esse aqui. Então junta-se todos os pontos de vitória e no final vê quem teve mais pontos de vitória, tá? Se houver empate, aí quem tiver menos maldição ganha o jogo. E mais ou menos assim funciona o jogo. O fluxo dos turnos, como funciona? O primeiro jogador decide qual o artefato ele vai querer roubar, aqui da primeira linha. Se ele não quiser roubar nenhum da primeira linha, ele pode ir para a linha de baixo e roubar o artefato da linha de baixo. Só que posteriormente ele não vai poder subir para o andar superior, então você sempre pode pegar qualquer carta do andar que você está ou do andar abaixo. Se o jogador de lá de cima quiser acabar o jogo e já sair do jogo, ele sai. Então não tem nenhuma restrição para ir para andares inferiores não, tá? Então aí vamos supor que o cara ele olhou aqui, ele é o primeiro player, qual que é o tipo de carta que ele tem? Ó, ele tem um artefato, só que não tem artefato nenhum aqui. Vamos pegar esse número 5 aqui então, desse fóssil aqui pra gente, ó. A gente pega a carta e coloca a miniatura no lugar. Então aí vai o segundo player. O segundo player, vamos ver qual é a carta que ele tem ali. Ele tem tomos. Vamos pegar aquele tomo ali, ó. Vamos colocar aqui e colocar a miniatura dele em cima. Esse aqui, ele tem um artefato também. Ele tem um artefato. Que vamos pegar aquela joia ali do andar de baixo ali, ó. E a gente coloca ali. Ok? Então o jogo ele vai funcionando desse jeito até todos os jogadores saírem da torre do mago, tá? Quando você pega uma carta numa fila, você pode pegar outra. Então você não está restrito a pegar uma carta por andar, não. Você pode pegar várias se tiver. Pode esvaziar o andar, pode esvaziar toda a torre do mago, não tem restrição nenhuma. Mas só se atentar para os bônus no final lá. Tem algumas cartas que tem algumas habilidades embaixo delas, né? Igual, por exemplo, esse aqui vai ganhar 2 pontos no final do jogo, 2 pontos de vitória no final do jogo, quem pegar esse aqui. Só que, porém, ganha 1 ponto de maldição. Tem algumas outras, essa aqui duplica qualquer carta que tiver virada para cima, né, de valor 3, 4 ou 5 no seu cartas que você tenha pego, duplica o valor delas, né? Então pegaria aqui, esse aqui daria um 10, por exemplo. Então a gente tem sempre que olhar se tem alguma habilidade da carta. Se tiver alguma habilidade da carta, você resolve na hora e depois leva ela para você. Tem uma carta aqui que é essa aqui, ó. Ela tem 3 valores. Então você pode usar esses valores, qualquer um desses 3 valores, para poder aumentar o seu bônus no final. Então vamos supor que para disputar esse bônus aqui, quem tem mais números 3 ganha, você pode usar o número 3 dessa carta aqui para poder ganhar esse bônus, tá?
Então o jogo ele é mais ou menos isso, não tem segredo, é um jogo muito simples, mais uma vez aí é um jogo bom para poder introduzir novos players aí no jogo, tá? Novos pessoas no mundo dos board games, tá? Agradeço aí de qualquer maneira por assistir o jogo aí e assistir o vídeo e bom jogo aí para todo mundo aí, falou.